Você já se perguntou por que muitas vezes sente dores no corpo ou percebe um cansaço constante, mesmo sem fazer grandes esforços? O que muitos não sabem é que, frequentemente, essas sensações têm origem em algo que parece inofensivo dos alimentos que consumimos diariamente. O problema é que alguns deles, apesar de muito comuns na nossa rotina, têm o poder de causar inflamações silenciosas, que, a longo prazo, podem se manifestar como dores crônicas, cansaço e até doenças graves. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 6 alimentos que podem estar sabotando a sua saúde causando dores no corpo e inflamações. Vamos explicar o impacto de cada um deles no organismo e como você pode reduzir ou eliminar esses vilões do seu cardápio, garantindo uma vida mais leve, saudável e cheia de energia. Se você quer entender como cuidar melhor do seu corpo, melhorar sua disposição e até prevenir doenças futuras, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque vou te dar dicas práticas que podem transformar a sua alimentação e, consequentemente, a sua saúde. E para começar, vamos falar de um dos principais vilões que está constantemente presente em nossas refeições: o açúcar refinado. O prazer que inflama o corpo. O açúcar refinado é muito mais do que um ingrediente saboroso. Ele é, de fato, um dos maiores causadores de inflamação no organismo, prejudicando a saúde de forma silenciosa e cumulativa. Quando consumimos açúcar em excesso, o impacto no corpo vai muito além de calorias vazias. Esse ingrediente, presente em doces e uma infinidade de alimentos industrializados, gera alterações metabólicas que, a longo prazo, podem se transformar em problemas graves. Ao ingerir açúcar refinado, ele é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, elevando de maneira abrupta os níveis de glicose no sangue. Para equilibrar essa glicose, o organismo libera grandes quantidades de insulina. Embora a insulina seja essencial para a sobrevivência, o seu excesso pode desencadear uma série de reações inflamatórias. Esse ciclo, quando repetido várias vezes ao dia, o que ocorre com quem consome açúcar constantemente, causa uma sobrecarga no sistema imunológico. O açúcar refinado também afeta a microbiota intestinal, que desempenha um papel crucial na regulação da inflamação e na saúde geral. Quando consumimos açúcar em excesso, ele alimenta bactérias nocivas no intestino, desequilibrando o ambiente microbiano. Esse desequilíbrio, conhecido como desbiose, está associado a condições como intestino permeável, que permite que toxinas e partículas inflamatórias entrem na corrente sanguínea. Isso pode levar a sintomas como inchaço, dores articulares, fadiga e até mesmo doenças autoimunes. Além disso, o açúcar é um combustível para o estresse oxidativo, uma condição em que os radicais livres superam a capacidade antioxidante do corpo. O estresse oxidativo danifica as células e tecidos, contribuindo para o envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e degenerativas. Outro ponto alarmante é o impacto do açúcar refinado no cérebro. Ele afeta diretamente o sistema de recompensa, promovendo a liberação de dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Isso cria um ciclo vicioso, semelhante ao de drogas, onde o corpo deseja cada vez mais açúcar para obter a mesma sensação de satisfação. Essa dependência pode dificultar a redução do consumo, especialmente em uma dieta rica em alimentos industrializados. Não podemos ignorar o fato de que o açúcar está presente em alimentos onde menos esperamos. Produtos como pães, molhos prontos, sopas instantâneas, barras de cereais e até itens official muitas vezes escondem grandes quantidades de açúcar sob nomes diferentes, como maltodestrina, xarope de milho, dextrose e o açúcar invertido. Como reduzir o consumo de açúcar? Troque por alternativas mais naturais e substitua o açúcar refinado por opções como mel, açúcar de cocô, estévia ou xilitol. Essas alternativas têm menor impacto glicêmico e são menos prejudiciais ao corpo. Leia os rótulos e familiarize-se com os diferentes nomes que o açúcar pode ter nos rótulos. Evite produtos com listas de ingredientes longas ou que mencionem várias formas de açúcar. Faça escolhas conscientes e priorize alimentos naturais e minimamente processados. Frutas frescas, por exemplo, oferecem doçura natural acompanhada de fibras, vitaminas e minerais. Reduza gradualmente e cortar o açúcar de uma vez pode ser difícil, especialmente para quem está acostumado a consumi-lo em grandes quantidades.
Comece diminuindo aos poucos a quantidade usada no café, chá ou receitas, até se acostumar com sabores menos doces. Hidrate-se. Muitas vezes, a vontade de comer algo doce está relacionada à desidratação. Beber água regularmente pode ajudar a controlar os desejos. Invista em alimentos ricos em fibras. Alimentos integrais e ricos em fibras ajudam a estabilizar os níveis de glicose no sangue, evitando picos e quedas que podem levar ao desejo por açúcar. Ao reduzir o consumo de açúcar, os benefícios são quase imediatos. Em poucos dias, você pode perceber uma maior sensação de energia, menos inchaço e uma mente mais clara. A longo prazo, a redução de inflamações no corpo contribui para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade. Além disso, seu paladar se ajustará gradualmente. Aquilo que antes parecia sem graça começará a ter mais sabor, permitindo que você desfrute das doçuras naturais dos alimentos de maneira mais intensa. Cuidar da alimentação é um investimento na saúde, e reduzir o açúcar refinado é um dos passos mais importantes para garantir um corpo equilibrado e livre de inflamações. Essa mudança, embora desafiadora no início, pode transformar a sua qualidade de vida de maneira surpreendente. Agora outro pozinho branco bem conhecido. O sal. O tempero que precisa de limites. O sal, ou cloreto de sódio, é indispensável para o funcionamento do corpo humano. Ele regula o equilíbrio de líquidos, auxilia na contração muscular e garante a condução dos impulsos nervosos. Apesar de ser essencial para a saúde, o excesso de sal na dieta transforma esse aliado em um perigoso vilão, contribuindo para uma série de problemas de saúde, muitos deles relacionados à inflamação. Quando consumimos mais sal do que o necessário, o organismo entra em estado de alerta. O excesso de sódio no sangue faz com que o corpo retenha líquidos para diluí-lo, resultando em inchaços, sensação de peso e desconfortos musculares e articulares. Esse acúmulo de líquidos também aumenta a pressão arterial, sobrecarregando o coração e os vasos sanguíneos. Com o tempo, essa condição pode evoluir para hipertensão, uma das principais causas de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, estudos sugerem que o consumo excessivo de sal pode intensificar processos inflamatórios no organismo. O sódio em excesso interfere no funcionamento dos rins, dificultando a eliminação de toxinas, o que contribui para o acúmulo de substâncias inflamatórias no corpo. Esse desequilíbrio pode agravar condições como artrite, dores articulares e até mesmo doenças autoimunes. Um dos grandes desafios no controle do consumo de sal está no fato de que a maior parte do sódio ingerido diariamente não vem do sal que adicionamos à comida em casa, mas sim dos alimentos processados e industrializados. Produtos como embutidos, enlatados, sopas instantâneas, snacks e molhos prontos contêm quantidades alarmantes de sódio. Até mesmo alimentos aparentemente saudáveis, como pães e queijos, podem esconder doses significativas desse ingrediente. Outro ponto preocupante é que o sal costuma ser usado em excesso para realçar o sabor de alimentos de baixa qualidade nutricional. Isso cria um hábito de paladar hipersensível ao sódio, dificultando a adaptação a uma dieta com menos sal. Por isso, reduzir o consumo exige paciência e mudanças graduais, mas é totalmente possível e traz inúmeros benefícios à saúde. Como reduzir o consumo de sal? Cozinhe mais em casa. Quando você prepara suas refeições, tem controle total sobre a quantidade de sal usada. Prefira temperar com moderação e explore outras formas de realçar os sabores. Use temperos naturais, alho, cebola, limão, ervas frescas, como manjericão, alecrim e coentro, e especiarias, como cúrcuma, páprica e pimenta do reino, podem transformar suas receitas sem a necessidade de tanto sal. Escolha produtos com menor teor de sódio, leia os rótulos dos alimentos e prefira opções com baixo teor de sódio. Muitas marcas oferecem versões light ou reduzidas em sódio. Evite alimentos ultraprocessados, priorize alimentos frescos e naturais. Substitua snacks industrializados por frutas, castanhas e sementes. Diminua gradualmente. Reduzir o sal de forma abrupta pode ser desafiador, especialmente se você está acostumado a alimentos muito salgados. Vá ajustando aos poucos, para que seu paladar se acostume. Aposte no sal grosso ou sal marinho, embora também devam ser usados com moderação. Esses tipos de sal possuem uma composição menos refinada e podem conter outros minerais que contribuem para a saúde.
Reduzir a quantidade de sal na dieta traz impactos positivos que podem ser percebidos rapidamente. O inchaço diminui, a circulação sanguínea melhora, e os níveis de energia aumentam. A longo prazo, essa mudança reduz significativamente o risco de hipertensão, insuficiência renal e doenças cardiovasculares. Além disso, um consumo controlado de sal ajuda a diminuir processos inflamatórios, o que resulta em menos dores articulares, melhor qualidade do sono e uma sensação geral de bem-estar. À medida que você se adapta a uma dieta com menos sal, seu paladar se torna mais sensível, permitindo apreciar os sabores naturais dos alimentos de forma mais intensa. Adotar uma abordagem mais consciente ao consumo de sal não significa abrir mão do sabor nas suas refeições. Pelo contrário, é uma oportunidade de explorar novos temperos, expandir seu repertório culinário e, ao mesmo tempo, investir em uma vida mais saudável e equilibrada. Farinha de trigo e glúten. Um problema para muitos. A farinha de trigo está presente em boa parte dos alimentos que consumimos diariamente, em pães, bolos, massas, biscoitos e muito mais. Mas, para muitas pessoas, ela pode ser um grande problema. Isso porque o glúten, uma proteína presente no trigo, pode desencadear reações inflamatórias no organismo. Mesmo quem não possui intolerância ao glúten pode sofrer com os efeitos do consumo excessivo de farinha branca. Esse tipo de farinha tem um alto índice glicêmico, o que significa que ele eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue, resultando nos mesmos picos de insulina provocados pelo açúcar refinado. Com o tempo, isso pode causar inflamações, dores abdominais, inchaço e até mesmo piorar condições como artrite e outras dores crônicas. Para reduzir os impactos da farinha de trigo, comece substituindo-a por opções mais saudáveis, como farinhas integrais, de amêndoa ou aveia. Essas alternativas são ricas em fibras e nutrientes, além de terem um efeito mais equilibrado no organismo. Fazer essas trocas simples pode melhorar não só a sua saúde, mas também a sua disposição ao longo do dia. Álcool. Prazer imediato, prejuízo a longo prazo. O álcool é uma bebida socialmente aceita e amplamente consumida, mas os danos que ele causa ao organismo vão muito além da ressaca do dia seguinte. Quando ingerimos álcool, ele é metabolizado pelo fígado, produzindo substâncias tóxicas que causam inflamações nos tecidos e prejudicam o funcionamento do sistema imunológico. Além disso, o consumo frequente de álcool pode agravar dores crônicas, como as de pessoas que sofrem com artrite ou fibromialgia. Isso porque o álcool intensifica os processos inflamatórios no corpo, piorando condições pré-existentes. Outra questão é que o álcool desidrata o organismo, o que pode levar a dores musculares, cansaço e dificuldades de concentração. Ele também interfere na qualidade do sono, impedindo que o corpo se recupere adequadamente. A melhor forma de proteger sua saúde é consumir álcool com moderação ou, se possível, evitá-lo completamente. Se você costuma beber em ocasiões sociais, experimente substituir por opções mais saudáveis, como água com gás aromatizada, sucos naturais ou chás gelados. Sua saúde agradece, e você perceberá rapidamente os benefícios dessa mudança. Refrigerantes. Um coquetel químico prejudicial. Os refrigerantes são uma das bebidas mais consumidas no mundo, mas, infelizmente, também estão entre as mais prejudiciais à saúde. Repletos de açúcar ou adoçantes artificiais, conservantes e outros aditivos químicos, eles são verdadeiras bombas inflamatórias para o organismo. Quando consumimos refrigerantes, o excesso de açúcar ou adoçantes artificiais pode desregular os níveis de insulina no sangue, promovendo inflamações e contribuindo para o desenvolvimento de doenças metabólicas. Além disso, os refrigerantes prejudicam a microbiota intestinal, que desempenha um papel crucial na saúde geral. Mesmo as versões O Diet ou O Zero não são inofensivas. Os adoçantes artificiais presentes nessas bebidas podem causar alterações no metabolismo e, em algumas pessoas, até aumentar a vontade de consumir alimentos doces. Se você quer se livrar desse vilão, comece substituindo os refrigerantes por opções mais naturais, como chás gelados caseiros, água com gás aromatizada com frutas ou sucos integrais sem açúcar. Essas escolhas não só são mais saudáveis, mas também ajudam a manter o corpo hidratado e livre de inflamações. Agora por último. Os alimentos embutidos. Conveniência que custa caro.
Alimentos embutidos, como salsichas, linguiças, presuntos e salames, são populares pela praticidade e sabor, mas representam um grande risco para a saúde. Esses produtos são carregados de sódio, gorduras saturadas e conservantes químicos, como nitritos e nitratos, que são altamente inflamatórios. O consumo frequente de embutidos está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, câncer e inflamações crônicas. Além disso, esses alimentos costumam ser pobres em nutrientes essenciais, enquanto contribuem para o aumento de dores musculares e articulares. Uma forma simples de evitar os efeitos negativos dos embutidos é priorizar proteínas mais saudáveis, como ovos, peixes frescos, frango e carnes magras. Essas opções são ricas em nutrientes e oferecem os benefícios necessários para o bom funcionamento do organismo, sem os riscos associados aos embutidos. Transforme sua alimentação. Agora que você sabe que esses 6 alimentos podem estar prejudicando sua saúde, é hora de agir. Pequenas mudanças na sua alimentação podem trazer grandes benefícios, reduzindo inflamações, melhorando sua disposição e até prevenindo doenças graves. Comece aos poucos, substituindo esses vilões por alternativas mais saudáveis e nutritivas. Lembre-se, cuidar da sua alimentação é uma forma poderosa de cuidar do seu corpo e garantir mais qualidade de vida. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Juntos, podemos transformar hábitos e viver de forma mais saudável e feliz. Até a próxima!